Oi, meu povo. E aí, gente, como é que vocês estão? Comigo está tudo bem. Pessoal, já de início eu quero dar os créditos aqui ao meu irmão aí, Dionísio Souza, do canal, que veio nos trazer essa informação. E também eu vi no canal do André Carpano que deu os créditos também a Dionísio, né? Porque o irmão Dionísio ele traz muitas informações, muitos casos que vêm acontecendo no mundo evangélico é, durante esses últimos tempos. E aí foi chegado até nós aí esse evangelista que tirou a vida do próprio pai. No decorrer do vídeo, eu vou deixar um trechinho aqui do que aconteceu e ele falando, né, com aquela cara que ele estava de arrependimento. Mas eu fico glorificando ao Senhor todas as vezes, né, que a gente observa muitas coisas que a gente vê aqui no YouTube, a gente chega nas redes sociais, a gente alerta o povo, mas infelizmente o povo não atenta para o que muitas vezes nós falamos. Somos chamados de fofoqueiros, que nós temos até o canal do Dionísio, eu já vi muitos comentários no canal do Dionísio, o povo mandando o Dionísio cuidar da vida dele, um canal daquele que traz as notícias, não só ele, como muitos que tem aqui na plataforma, que faz um vídeo com respeito. O meu canal todo mundo já sabe, né? Que eu faço os vídeos aqui, debocho, brinco, dou risada, mas o trabalho de... Não que o meu trabalho não seja um trabalho sério, mas é mais descontraído. Mas um trabalho aí, como o do irmão Dionísio, né? Que por sinal, passei a seguir ele no Instagram. E Deus abençoe a família do Dionísio quando eu vi ele ali com sua amada. E eu me lembrei do dia que a bispa deu 15 dias de vida e o Dionísio tá aí, né? Quando ela profetizou ali, proferiu, melhor dizendo, e profetizou a morte de todo mundo. E hoje estamos todos nós aqui, inclusive ela, né? Então, vocês viram o vídeo que eu fiz? Eu fiz uma live hoje, sábado. Eu tô gravando sexta-feira, mas você tá vendo no sábado. Eu tô gravando aqui na quinta, você vai ver esse vídeo na sexta-feira. A questão que muitos perguntam, Kátia, por que você não aparece nos vídeos? Gente, você já me conhece, tem vídeo que eu quero aparecer, tem vídeo que eu não apareço, entendeu? Você já conhece meu trabalho aqui. Então, o que é que acontece? Aí, pessoal, chegou o ponto, né? O ponto de um pregador do evangelho, dizendo ele, né? Tirar a vida do próprio pai. Eu vou deixar aqui um pedaço aí do vídeo aí, prestem atenção aí nesse decorrer aí, eu volto aqui com a minha fala. Temos que ser. Qual que é a diferença, irmão Flávio, de ter e ser? Só para você ter uma ideia. Ter vem da origem de prosperidade, de adquirir. O termo ter é um produto considerado, numa visão geral, é um produto externo. Que ser rico não é somente ter dinheiro. Ser rico não é somente ter condição financeira. Ser rico, primeiramente, é você ter instruções. Por prova que Salomão, quando herdou o reino do seu pai Davi, Deus apareceu depois que ele sacrificou 1000 holocaustos a Deus. Salomão, ele recebe em visão, em sonhos, a visita de Deus. Deus perguntou para ele, o que você quer? Me pede o que você quer, eu vou te dar. A mesma pergunta feita de Jesus para Bartimeu, o que você quer? E poderia ter pedido riquezas, ouro, Salomão ou Bartimeu. Mas Salomão, voltando aqui ao rei Salomão, ele disse... O servidor da Polícia Civil, João Lourenço, encontrado morto ontem numa área de mata no residencial Junqueira, aqui em Goiânia. O homem foi preso suspeito de matar o próprio pai por conta de uma caminhonete. Além dele, outras 5 pessoas também foram detidas ontem. Em depoimento à polícia, Flávio Lourenço confessou que matou o pai. Ela pediu dinheiro emprestado do meu pai no sábado, mas com segunda intenção de que tinha me prometido a caminhonete um certo tempo atrás, que dela para mim de presente, que eu tinha ganhado uma herança. E diante desse dinheiro que eu pedi emprestado e essa caminhonete também para ele, a caminhonete ele recuou. Foi que nesse momento de revoltar com a situação, eu
Eu peguei uma arma emprestada. O filho alugou a arma do crime com João Lucas por R$ 200 e foi com ele até a casa do pai. Mas só eu entrei, ele ficou com o meu carro uma esquina acima, só eu entrei, conversei com meu pai, tudo. Aí ele pediu para ele fazer o Pix, ele fez o Pix. Em relação da caminhonete, nós tivemos um atrito, que ele não quis ceder de jeito nenhum. E nesse atrito, ele sentou um pouco revoltado e eu, sem pensar, ele sentado na cadeira, eu sem pensar, tirei a arma e atirei na cabeça dele, do meu pai. O servidor público João Lourenço, de 64 anos, morava na rua João Primo Marques, no Parque Buritis. Ele foi visto vivo pela última vez na manhã do sábado. Depois disso, um vizinho procurou uma delegacia e registrou o desaparecimento de João e da caminhonete dele. A investigação rastreou o trajeto do veículo no dia do crime. Primeiro, a caminhonete foi vista perto de um posto de combustíveis na Avenida Castelo Branco, no setor Ipiranga. Às 2h44 da tarde daquele dia, ela passou pela GO 020, na região do autódromo. Depois, a investigação da Polícia Civil e o setor de inteligência da Polícia Militar encontraram a caminhonete circulando na Avenida Jamel Cecílio, próximo de um shopping. A investigação chegou então ao filho de João, que revelou onde estava o corpo do pai, a 4 quilômetros da casa do servidor. De forma fria, Flávio revelou à polícia o que fez com o corpo do próprio pai. E dali eu tirei ele, enrolei uns lençóis lá, uns tapetes que tinham, as toalhas. Arrastei ele até na caminhonete, que estava lá dentro, já baixei a carroceria. Limpei a cena, o ambiente. O senhor limpou com o quê? Com toalhas, lençóis. Com Flávio, a polícia apreendeu 3 cartões da vítima. Além dele, a polícia apreendeu João Lucas, que forneceu a arma e dirigiu o carro com o corpo do servidor e outras 4 pessoas. Lana Sena foi detida dirigindo a caminhonete na Avenida Jamel Cecílio. O marido dela, Renan Rodrigues Pires, e Wanderson Alves Lemes teriam ajudado na receptação e venda da caminhonete. O 6º preso é Nicolas Ferreira de Oliveira, que teria escondido João Lucas em uma chácara. Em depoimento, Nicolas disse que não sabia do crime. Posso passar a tarde lá na roça? Pode. Chegou, foi de Uber até lá. Aí eu achei que era só o Henrique. Aí na hora que abriu a porta, saiu o Henrique e o João. Eu nunca tinha visto ele antes. Aí eles entraram no carro e nós fomos para a roça. Durante o interrogatório, Flávio Lourenço disse que se arrependeu de tirar a vida do pai. E estou muito arrependido. Momento de loucura, momento de ganância, sem pensar, porque tem muito a perder. Hoje estou aqui pensando nisso aqui, eu tenho um casamento de 23 anos, nunca tinha sido preso, passar por uma situação dessa, nunca tinha pegado uma arma. Eu tenho 3 filhos, todos eles dependem de mim, inclusive minha esposa. No depoimento, Flávio disse que era vendedor e entregador de salgados, mas nas redes sociais ele se apresenta como pregador de uma igreja evangélica. Vocês prestaram atenção? Vocês viram a cara dele, de quem estava arrependido de ter feito o que fez? O rapaz ensinando a palavra. E ele ali tirou a vida do pai por causa de um valor que ele queria e o pai não deu. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Vocês viram que eu fiz a live, falei sobre ali os falsos obreiros, né? Que o apóstolo Paulo mandou ter cautela com os falsos obreiros. Li também, que foi em Gálatas, li também a outra passagem, Filipenses, também, que fala muito sobre isso, sobre que a lei é impotente para salvar e tal, e a gente foi trazendo uma palavra. Mas quando a gente pega a palavra e vem falar sobre os falsos obreiros que a Bíblia fala, é esse tipo de coisa, gente. E muitas pessoas dizem assim, a gente não tem bola de cristal, como é que eu vou saber? Você sabe por quê? Porque hoje a Igreja de Cristo está preocupada, né? A Igreja de Cristo não, perdão, a Igreja de Cristo não, que ela é pura, ela é imaculada, ela não tem mancha. Porque Cristo vai tirar uma igreja de dentro de templos. Mas hoje em si, as denominações, eles estão procurando coisas daqui da terra. Porque uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que pede a Deus discernimento do Espírito, meu bem, você pode ver o cara lá vestido de ouro, mas você tendo discernimento, você vai saber.
Você vai conseguir separar o falso do verdadeiro, ainda que ele pregue a palavra e estremeça templos. Aí fica a pergunta para você. Ele disse assim: é porque eu tenho filhos, eu tenho esposa, é porque isso, sabe o que é isso? É a ganância. Os homens hoje em dia, e antigamente já era assim, hoje está pior, nós temos consciências entre o que é o bem e o mal, né? Aí a gente sabe o que é que a ganância faz, mas ele é essa pessoa. Um homem desse, ele nunca se converteu. Fala sério, vocês acham mesmo que ele dentro de casa ele tinha testemunho? Você acha que dentro da casa dele, o convívio dele com o pai, ele tinha testemunho? Gente, porque quem tem testemunho, aquilo ali só deixou bem claro que ele tinha um relacionamento conturbado com a família. Vocês lembram daquele rapazinho que tirou a vida da própria mãe e depois saiu correndo pelo meio da rua? Ele na igreja, no altar: olha, minha mãe tá ali, ó. A minha mãe tá ali, vem cá, minha mãe, vem cá, minha mãe. Minha mãe sofreu muito por causa de mim, mas minha mãe tá ali, ela vai contar aqui agora. E a mãe subiu no altar toda sem graça. Aquele garoto, ele tocava terror dentro de casa com a mãe. Então ali foi uma maneira dele arquitetar tudo ali para fazer com que as pessoas achassem que ele estava convertido. E a mãe, infelizmente, ela não podia abrir a boca para dizer nada, que seria pior para ela. Quantas pessoas dessa vivem assim, gente, dentro das igrejas? Falsos obreiros. Vocês acham que esse rapaz que pegou uma arma, que ele disse que foi a ganância, foi o impulso, como é que foi algo que foi um impulso e ele comprou uma arma, ele alugou uma arma? Aquilo ali já foi premeditado, gente. Ele já estava de olho nas coisas do pai. O pai ajudou. O pai, imagine, você acha que aquele senhorzinho, ou eu não sei se ele tem mãe, a esposa dele dentro de casa, olha, eu vou dizer uma coisa para você. O pastor estava na igreja, o pastor pregou uma palavra abençoada e ele disse assim: olha, faça um teste, pergunte para quem convive dentro de sua casa com você, se você é convertido. Você vai se assustar. Mas você pode perguntar para alguém na igreja, alguém na rua, no seu trabalho: você me acha convertido? A pessoa vai dizer assim: acho, você é um servo de Deus. Mas quem tem que saber, quem está lá dentro de casa, é quem convive com você. O marido, para perguntar à mulher, se Regis perguntar assim para mim: minha linda, você acha que eu sou convertido? Eu vou ter a resposta para dizer a ele, entendeu? Se ele perguntar para mim, se eu perguntar para ele: Regis, não minta, você acha que eu sou uma mulher convertida? Ele vai ter a resposta para me dizer. Sabe por quê? Porque quem convive dentro de casa sou eu. Se aquele filho perguntasse àquele pai: meu pai, você me acha um homem convertido? Não sei se o pai era evangélico, eu não sei. Você acha que o pai iria dizer o que a ele? Hein? Você acha que o pai iria dizer a ele: você é, meu filho, um servo de Deus, você é convertido? O pai não iria dizer. É porque são coisas que ninguém pergunta. E outra, muitas vezes a pessoa, para não falar a verdade, vai dizer: que pergunta boba. Você acha que se a esposa dele, ele perguntasse para a esposa dele ali, porque a marca do hipócrita é essa: ele é crente em todo lugar, menos em casa. O cara tava pregando, falando sobre ganância, sobre muitas coisas, e tirou a vida do próprio pai por causa de dinheiro, gente. Vocês estão entendendo? Então, quando Paulo disse: vocês têm que ter cuidado, se afastar dos falsos obreiros, é isso que a Bíblia está dizendo. É que você tem que orar, você tem que ter discernimento, você tem que pelo fruto. Jesus, ele disse: pelo fruto você conhece a árvore. Porque uma árvore boa, ela não produz mais fruto, gente, não adianta. A árvore, ela pode ser uma árvore ruim e você vê um fruto ali, você vai estar vendo: eita, que manga bonita, olha o tamanho daquela manga. Quando você corta, tá bichada. Ela só tem aparência.
Quando você corta, às vezes é aquela manga azeda travando tudo, você não consegue nem tirar um pedaço, mas ela é bonita por fora. Mas para você conhecer o fruto, aleluia, você tem que estar com ele, você tem que estar perto dele, você tem que experimentar dele, você tem que estar andando com ele. Você tem que estar observando os testemunhos dele. Então, um homem desse, para chegar ao ponto de tirar a vida do próprio pai, por causa de Pix, por causa de dinheiro, e ainda foge para a casa de alguém com outras pessoas que estavam com ele no carro. Aí fica a pergunta, esse povo que estava com ele é crente? Se vocês viram que eu falei na live, que eu já vim ver o vídeo depois da live que eu fiz ontem. Na quinta-feira, que no caso é hoje. Vocês viram no momento que eu falei no vídeo, na live, sobre isso? Sobre o falso obreiro? Sobre a pessoa dar o testemunho? Sobre você vigiar, prestar atenção? E o homem vai e faz uma coisa dessa. Eu tô aqui na cozinha, tem uma zoadinha ali que é uma banana da terra que tá borbulhando ali. Entendeu? E o homem vai e faz uma coisa dessa, tira a vida do próprio pai. Será que o convívio que ele tinha no WhatsApp, o convívio que ele tinha dia a dia, ele disse que era o quê? Tinha outra profissão, mas nas redes sociais estava lá, pregador tal e tal e tal. Aí, infelizmente, para encerrar esse vídeo, eu vou lhe dizer, para casa cair, Deus arrancar a máscara, às vezes vai doer muita gente. Porque através de certas situações que acontecem, é que vem se descobrir. Porque, como eu acabei de falar, para você saber se aquele fruto que está ali naquela árvore é bom ou não, ou você vai ter que arrancar ele de lá, ou ele vai ter que cair. Você está me entendendo? Vigie. Não se iluda com palavras bonitas, não. Não se iluda. Hoje eu estava fazendo uma live ontem porque eu disse, vá se lascar, que eu falei assim. Aí as pessoas, misericórdia, é um palavrão, 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 palavrão. E porque palavrão, palavrão. Pior são coisas que esse povo faz aí. Pior é coisa, isso aí é um sentido que a gente fala, olha o povo, você, né? Tantas pessoas, olha, nunca tem uma frase, nunca ajude um lascado sem saber porque ele se lascou. Porque ele tá lascado. Aí a pessoa leva logo para maldade, leva logo para pornografia quando fala essas coisas. É uma pessoa que está em situação deplorável, então você tá mandando ela ir ficar nessa mesma situação, que você não tá nem aí para o que ela tá pensando. Mas acontece que a santidade dessas pessoas são tantas que ignora, que acha errado, acha isso, acha aquilo, mas por detrás tá agindo dessa maneira aí, ó, como esse homem, que vai e tira a vida do próprio pai. É lamentável, né, gente? Você, mãe, você, pai, né? É por isso que eu digo, eu não tenho medo. Se eu tivesse um marido que vivesse na obra de Deus e me maltratasse dentro de casa, me batesse, fosse um mau filho, primeiro que eu não estaria com ele, e outra que eu não ia carregar um peso na mente de saber que meu marido está fazendo a obra de Deus com a vida desconcertada dentro de casa. Eu podia pagar um alto preço, mas eu denunciava a ele. E hoje muitas mulheres dentro de casa vivem dessa maneira por isso, porque sabe quem são os seus maridos. Faça ideia o que a mulher desse homem não passava dentro de casa com ele. Ele estava tão arrependido que ele estava com o cabelinho no gel, como disse o André. A carinha dele nem queimava, nem tremia, nem ardia, de arrependimento de ter tirado a vida do pai. Aí vai dizer, a culpa foi do diabo. Foi o diabo que fez eu fazer aquilo. Para, né, gente? Eu vou ficar por aqui.